A neve caía delicadamente sobre a cidade, acumulando-se nos telhados das casas e nas calçadas ainda não limpas pelos diligentes varredores de rua. Alice, acostumada ao ritmo agitado de sua rotina, apertou o passo enquanto ajustava melhor o casaco de tom café com leite ao redor do corpo. Deveria ter saído mais cedo, mas acabou presa ao trabalho no hospital. Sou anestesiologista, não posso simplesmente abandonar uma cirurgia, pensou. Hoje era o dia da audiência de divórcio, um evento que ela temia, mas ao mesmo tempo aguardava ansiosamente há meses. No prédio do tribunal, Rodrigo já esperava, acompanhado por sua mãe, Irene Pereira, e por Natália, sua amante. Os saltos das botas de Alice marcavam um ritmo firme e nervoso na calçada coberta de neve, ecoando como uma extensão das batidas aceleradas de seu coração. Na esquina da rua, um mendigo estava sentado, curvado. Seu rosto, ruborizado pelo frio, exibia uma dor crua e sincera. Alice, sentindo um aperto no coração, vasculhou a bolsa, pegou algumas notas e as depositou cuidadosamente no chapéu do homem. Por favor, aceite. O mendigo concordou com um leve movimento de cabeça. Com mãos trêmulas, pegou o dinheiro e escondeu o rosto nas luvas desgastadas enquanto murmurava quase inaudível. Obrigado. Você tem uma alma generosa. Que hoje tudo dê certo para você. Obrigada. Sorte é algo que realmente vai me fazer falta hoje. Ao se afastar, Alice sentiu um leve aperto no peito. Estava prestes a enfrentar uma batalha acirrada pela divisão de bens com o marido, enquanto aquele homem não tinha nada além das roupas que vestia. Pouco depois, o tribunal surgiu à sua frente, um edifício cinza e monótono que, naquele momento, parecia ainda mais frio e hostil. Ela respirou fundo, engoliu o nó na garganta antes de entrar na sala da audiência. O ambiente estava lotado. Na primeira fileira, lado a lado, estavam Rodrigo, sua mãe e a amante. Rodrigo, como sempre, impecável em seu terno caro, com o cabelo perfeitamente arrumado. Mesmo diante da tensão, ele parecia exalar autoconfiança e superioridade. Irene lançou um olhar melancólico para Alice. Apesar de tudo, não havia como uma inimiga. Estava ali apenas a pedido do filho, confiando em sua experiência em direito para apoiá-lo. Alice percebeu os olhares direcionados a ela e sentiu um aperto na garganta. Sentou-se, esforçando para ignorar a tensão no ambiente. Pegou um bloco de notas na bolsa e fingiu revisar algumas anotações, enquanto aguardava ansiosamente pelo início da audiência. Irene olhou para Alice com uma expressão de tristeza. Apesar de tudo, não a considerava uma inimiga. Estava ali mais pela insistência do filho do que por iniciativa própria. A decisão de Rodrigo fazia sentido. Sua mãe, formada em direito, poderia ser de grande ajuda naquele dia. Alice, por sua vez, estava determinada a não demonstrar qualquer sinal de nervosismo diante daquela trindade, Rodrigo, sua mãe e Natália. Não lhes daria o prazer de vê-la abalada. Pegou novamente o bloco de notas e fingiu concentrar-se nele, até que percebeu o olhar fixo de Rodrigo sobre si. Ao levantar os olhos, encontrou o marido a encarando com um sorriso cínico e provocador. Para mim, as partes boas. Para você, as migalhas. O hospital será meu de qualquer forma, disparou Rodrigo, com um tom frio e cruel que a atingiu como um golpe. Alice respirou fundo, ignorou o comentário e voltou sua atenção para a janela, esforçando para manter a calma. Alguns minutos depois, o juiz entrou na sala. Era um homem de meia idade, com uma expressão séria e um olhar visivelmente cansado. Ele sentou-se, limpou a garganta e começou. Pois bem, disse ele, ajustando os documentos à sua frente, estamos aqui para deliberar sobre o caso de dissolução matrimonial entre Rodrigo Siqueira e Alice Siqueira. O advogado de Rodrigo foi o primeiro a se pronunciar. Com uma abordagem fria e direta, ele argumentou que o casamento havia se desgastado, que não havia mais entendimento entre as partes e que o divórcio era a única solução razoável. Sua fala, desprovida de qualquer emoção, soava mais como a leitura de um relatório burocrático do que como um argumento num caso tão pessoal. Cada palavra atingia Alice como um golpe, mas ela se manteve firme. Decidiu que não contrataria um advogado, defenderia pessoalmente seus interesses. Quando chegou sua vez de falar, Alice declarou que o hospital era, em grande parte, fruto de seu trabalho árduo, noites insones e anos de dedicação. Destacou que, embora o negócio tenha sido criado em conjunto, seu esforço e contribuição eram, no mínimo, equivalentes aos de Rodrigo. Rodrigo,
com um sorriso de desdém, respondeu: Não exagere, Alice. E colocando a mão no ombro de Natália, acrescentou: Você sabe que eu sempre fui o responsável pela maior parte do trabalho. Você era apenas mais uma peça na minha engrenagem. Alice lutou para manter a compostura, apesar do que realmente gostaria de responder. Natália, com um sorriso provocador, acrescentou de forma sarcástica: Ele está certo. Rodrigo sempre fez tudo sozinho. Ela não era mais do que um acessório. As palavras de Natália, carregadas de cinismo, atingiram Alice como uma lâmina. Seu rosto corou de raiva e humilhação. Jamais imaginou que o processo de separação pudesse se tornar tão sujo e cruel. Natália, por sua vez, riu alto, demonstrando quão pouco se importava com os sentimentos de Alice. Talvez você consiga alguma coisa, provocou Natália. Mas, naquele instante, Alice percebeu algo assustador. Eles não estavam apenas tentando tomar seus bens. Queriam destruí-la por completo, esmagar o que restava de sua dignidade. O juiz, após ouvir as declarações de ambos os lados, olhou para os presentes com uma expressão cansada e declarou: Considerando todas as circunstâncias e para uma análise mais detalhada dos documentos, adio esta audiência por uma semana. A sala foi tomada por um silêncio pesado. Alice ficou paralisada. Acreditava que tudo seria resolvido naquele dia. Mas o destino parecia ter outros planos. Rodrigo e Natália trocaram olhares de insatisfação. Tudo bem, disse Rodrigo com um sorriso confiante. Agora temos uma semana inteira para preparar nosso triunfo. Com essas palavras, ele se levantou, pegou a amante pelo braço e saiu. Irene seguiu o filho sem dizer nada, apenas lançando um olhar breve e distante para Alice antes de sair. Alice foi uma das últimas a deixar o local. Ainda processava o adiamento, sentindo que tudo o que havia conseguido era uma extensão da tortura. Como fui ingênuo ao pensar que poderia me defender sozinha, pensou, enquanto balançava a cabeça em desânimo. Saindo para a rua, deixou para trás o ambiente opressor do tribunal. A neve, que antes parecia cortante, agora parecia mais suave, quase acolhedora. Não é à toa que dizem que não existe mau tempo, só perspectivas diferentes sobre a natureza, refletiu, sorrindo ao sentir um floco de neve pousar delicadamente em seus cílios. Ao passar pela esquina onde antes estava o homem sem teto, notou que ele já não estava lá. Talvez tivesse procurado abrigo em algum porão ou hall de prédio para se proteger do frio. O som da neve rangendo sob seus pés a fez lembrar da infância, de quando caminhava para a escola no primeiro horário, enfrentando o vento gelado que mordia o rosto. Parece que foi ontem, pensou, nostálgica, enquanto o peso da situação lentamente dava lugar a uma centelha de força renovada. De repente, o telefone no bolso do casaco de Alice vibrou. Ela atendeu sem olhar para a tela. Alô, quem é? Aqui é Ângela, enfermeira da recepção. Temos um paciente em estado crítico, Otávio Valentim, empresário. Ele está sendo levado para a UTI e precisa de uma cirurgia urgente. Estão esperando a anestesiologista. Por favor, venha o mais rápido possível. Alice respirou fundo e respondeu com determinação. Estarei aí em 10 minutos. Divórcio, problemas pessoais, ressentimentos, tudo foi rapidamente deixado de lado diante de seu dever profissional. Ela era médica, e naquele momento, alguém precisava desesperadamente de sua ajuda. Sem hesitar, Alice olhou ao redor, chamou um táxi e passou o endereço do hospital. O lugar que ela havia construído com tanto amor ao lado de Rodrigo, mas que agora representava sua traição. Assim que entrou no hospital, tirou o casaco e seguiu diretamente para a sala de cirurgia. O ambiente estava tenso, cheio de expectativa. Enfermeiras organizavam os instrumentos com rapidez, enquanto os cirurgiões concluíam os preparativos. O estado do paciente é grave, 35 anos. Não podemos atrasar a operação. Descobriram que ele passou por tratamentos com charlatões antes de vir para cá, mas isso não importa agora. Ele já está na mesa de operação. Tudo pronto para anestesia. Por favor, apresse-se, informou uma das enfermeiras, com urgência. Alice concordou e se aproximou do paciente, ajustando sua postura profissional. Ela sabia que cada segundo era crucial. Automaticamente, começou a verificar os monitores e os equipamentos. Mas, ao olhar para o rosto do homem, um calafrio percorreu sua espinha. Ela não podia acreditar no que via. Era o mesmo homem que havia ajudado naquela manhã,
o mendigo da esquina. Como isso era possível? Não havia como errar. Era o mesmo queixo forte, com a curva característica. Alice, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Perguntou um dos médicos, percebendo seu desconforto. Está tudo bem, respondeu Alice, esforçando para recuperar a compostura. Só estou um pouco cansada. Nada demais. Com isso, ela voltou a focar em seu trabalho, deixando suas perguntas para depois. Rapidamente, instalou o catéter, conectou o monitor e começou a administrar os medicamentos. O coração do paciente batia de forma fraca, enquanto a pressão arterial continuava caindo. Arnaldo Vasconcelos, prepare-se, disse Alice com firmeza. Sua voz não demonstrava nenhuma hesitação. Vamos começar. Os sons dos instrumentos e o bip constante do monitor tomaram conta do ambiente enquanto a equipe iniciava a cirurgia com precisão e urgência. Várias horas se passaram até que, finalmente, o cirurgião soltou um suspiro aliviado. Bem, parece que conseguimos estabilizá-lo. Vamos transferi-lo para a UTI, disse Arnaldo Vasconcelos, enxugando o suor da testa. Certo, respondeu Alice, sentindo a tensão começar a diminuir. Vou cuidar da papelada. O cirurgião, notando o cansaço evidente de Alice, optou por não tocar no delicado tema do divórcio. Logo, o paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva, onde uma equipe de enfermeiras e médicos monitoraria sua condição de perto. Alice deixou a sala de cirurgia sentindo-se completamente drenada, como se toda sua energia tivesse sido sugada. Na sala dos médicos, ela se jogou em uma cadeira, apoiou a cabeça na mesa e fechou os olhos por alguns instantes, tentando organizar os pensamentos. Tudo parecia um sonho estranho e pesado. O restante do turno foi marcado por uma sensação inquietante. Como anestesiologista, ela sabia o quanto era crucial calcular a dosagem exata do anestésico para garantir que o paciente saísse da sedação sem complicações. Os cirurgiões gostavam de trabalhar com Alice, pois sua habilidade e precisão quase sempre garantiam o sucesso das operações. No entanto, o paciente daquele dia parecia resistir em recuperar a consciência. Ele era jovem e cheio de vida, então por que não conseguia acordar? Essas dúvidas rodavam incessantemente na mente de Alice, fazendo-a decidir ficar no hospital durante a noite, mesmo sem estar de plantão. Essas noites extras de trabalho, contudo, haviam sido um dos fatores que contribuíram para o fim de seu casamento. Elas criaram um cenário ideal para que Rodrigo aproveitasse sua ausência e se envolvesse com amantes, enquanto ela trabalhava incansavelmente. Durante anos, Alice havia investido todo o seu esforço e dedicação para aumentar o prestígio do hospital. Enquanto isso, Rodrigo usava o tempo e os recursos dela para satisfazer suas próprias ambições egoístas. Onde estava a justiça nisso tudo? Para muitos, o casal Siqueira era o exemplo perfeito de honestidade e respeito. Mas poucos conheciam as duras verdades que Alice carregava. Enquanto Rodrigo fingia estar expandindo áreas de negócio, ele ignorava completamente o peso que ela suportava, equilibrando as tarefas administrativas com as responsabilidades médicas. Diferentemente dela, Rodrigo nunca havia enfrentado de fato os desafios reais de manter o hospital funcionando. Rodrigo não tinha formação médica. Ele mal conseguiu concluir o curso de economia, contando com significativo apoio financeiro de seus pais. No passado, o hospital, que hoje era reconhecido por sua excelência, tinha outro nome e pertencia a um proprietário que, incapaz de superar as dificuldades dos anos 90, declarou falência. Na época, Alice já trabalhava no principal hospital da cidade e desfrutava de uma excelente reputação junto à administração. Para adquirir o novo hospital, o pai de Alice precisou vender a casa de campo da família, localizada próxima a uma área de preservação ambiental, e outras propriedades. Os pais de Rodrigo também contribuíram financeiramente, mas sua ajuda foi modesta, apenas suficiente para complementar o investimento inicial. Com o tempo, Rodrigo passou a se comportar de maneira estranhamente arrogante, convencido de que havia conquistado tudo por conta própria. Alice, no início, não deu muita atenção a essa atitude, mas quando percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Rodrigo havia assumido o controle total das finanças do hospital, relegando Alice a uma posição praticamente subordinada. Essa era a maneira dele de demonstrar sua gratidão. Foi então que Natália entrou na história. Curiosamente, Alice já a conhecia, pelo menos de forma indireta. Natália havia procurado o hospital para interromper uma gravidez.
Como diretora interina, Alice recusou educadamente. Desculpe, mas não realizamos esse tipo de procedimento. Como assim? Todos os hospitais particulares oferecem isso. Por que vocês seriam diferentes? Retrucou Natália, claramente irritada. Mas Alice permaneceu firme em sua decisão. Ela sempre teve amor pelas crianças, e por convicção pessoal, estabeleceu que seu hospital não realizaria esse tipo de intervenção. Mais tarde, Natália disse ter dado à luz a um menino. O que Alice jamais poderia imaginar era que Natália era amante de Rodrigo e que o pai da criança, como descobriria muito tempo depois, era o próprio marido. O riso cruel de Rodrigo, quando isso veio à tona, ecoou na mente de Alice por muito tempo, como uma amarga ironia. A vida, às vezes, é cruelmente irônica. Mulheres como Natália, que um dia consideram interromper uma gravidez, no outro se empenham em parecer mães dedicadas. Para Alice, a traição de Rodrigo era uma dor impossível de ignorar, uma ferida que não parecia cicatrizar. Ainda assim, Alice não se iludia. Ela sabia exatamente como Natália cuidava do filho. Contratou uma babá, encheu a casa com dispositivos modernos de monitoramento e passava boa parte do tempo em restaurantes caros, almoçando com as amigas. Por que não? Rodrigo, afinal, não tinha problemas financeiros, e o hospital era o mais prestigiado da região, atraindo pacientes de toda a área. Tudo isso graças a Alice, que se dedicou pessoalmente à seleção de médicos, enfermeiras e até mesmo dos auxiliares de limpeza. Ela entrevistou cada um, explicou a essência do trabalho e ofereceu condições excepcionais para formar uma equipe de excelência. Mas Rodrigo não enxergava além de sua vaidade. Ele se via como criador de tudo, não apenas do hospital, mas de todo o negócio. Poderiam ter se divorciado de maneira civilizada, como pessoas maduras. No entanto, ele escolheu outro caminho. Decidiu transformar Alice em motivo de escárnio no tribunal, mesmo sabendo que ela tinha direito a, pelo menos, metade do patrimônio que construíram juntos. Esses pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone no bolso do jaleco. Era Ângela novamente. Desculpe incomodar, começou a enfermeira, mas Otávio Valentim já recuperou a consciência e pediu para falar com você. Alice sentiu um leve desconforto, mas sabia que, por algum motivo que nem ela mesma compreendia, não podia negar o pedido do paciente. Levantou-se, reuniu o pouco de energia que ainda tinha e seguiu para a UTI. Otávio estava deitado na cama, conectado aos aparelhos. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos, ao encontrar os de Alice, revelavam um interesse genuíno. Olá, disse ele, com a voz fraca. Olá, senhor Otávio Valentim, respondeu Alice, tentando manter a serenidade. Como você está se sentindo? Obrigado. Acho que estou melhor, respondeu ele, pausando por um momento enquanto observava com atenção. Não sei o seu nome, mas me disseram que você foi minha anestesiologista. Você salvou minha vida. Muito obrigado. Esse é o meu trabalho. Fico feliz que esteja bem, mas quem realmente salvou você foi o médico responsável pelo plantão, Arnaldo Pedro Vasconcelos, respondeu Alice com modéstia. Mas foi você quem coordenou tudo, não foi? Não sei porquê, mas sinto que o destino a trouxe até mim, disse Otávio, fechando os olhos, visivelmente exausto. Alice sentiu o coração acelerar. Ela não sabia como explicar o que estava acontecendo. Será que tinha confundido o homem com outra pessoa? Afinal, o mendigo tinha barba por fazer e um aspecto desleixado, enquanto o empresário estava bem cuidado e apresentável. No entanto, no fundo, ela sabia que a probabilidade de erro era mínima. Desde os tempos de faculdade de medicina, Alice sempre se orgulhara de sua memória fotográfica, capaz de se lembrar de cada paciente que atendia. E neste caso, não haviam se passado anos, mas apenas algumas horas. Decidiu deixar essa estranha coincidência para ser analisada em outro momento. O dia já havia sido pesado o suficiente. O tribunal, o divórcio, a traição e agora o mendigo que, de alguma forma, era um empresário. Preciso ir, murmurou ela, sentindo o rosto corar. Você também precisa descansar depois da cirurgia. Espere, por favor, pediu o empresário, estendendo a mão. Pode me dar seu número de telefone? Gostaria de entrar em contato com você quando estiver melhor. Alice hesitou por um momento, visivelmente constrangida, mas, obedecendo a um impulso que não conseguia explicar, anotou seu número em um pedaço de papel e o entregou a Otávio Valentim. Obrigado,
disse ele, com um leve sorriso. Saindo da UTI, Alice sentia-se tonta, como se sua cabeça estivesse girando. Os acontecimentos do dia pareciam uma sequência interminável de situações estranhas e imprevisíveis. O tribunal, o divórcio, o mendigo que virou empresário, e agora, um paciente salvo em uma cirurgia complexa. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia-se dividida entre a exaustão e um estranho senso de realização, resultado do sucesso em seu trabalho. Foi então que seu olhar se fixou no reflexo da janela. Havia algo diferente em seus olhos, um brilho novo, uma determinação renovada. Alice sorriu, exausta, mas com uma certeza reconfortante. Apesar de todas as adversidades, ela tinha força para superar tudo. Quem sabe, o futuro pudesse lhe trazer não apenas os restos, mas também as melhores partes. Sobre a divisão de bens no divórcio, Alice sabia que existiam alternativas viáveis. Poderiam dividir o hospital em 2 filiais menores, vendê-la e repartir o dinheiro igualmente, ou deixar o negócio com um dos dois, enquanto o outro recebia uma compensação financeira justa. No fundo, ela estaria aberta a qualquer uma dessas opções, mas entendia que precisaria de um bom advogado. Sem isso, suas chances no tribunal eram mínimas. Deitada no sofá de seu escritório, Alice sentiu o peso do dia finalmente cair sobre ela. O sono veio quase de imediato, fruto do cansaço acumulado. Nos últimos tempos, ela passava cada vez mais noites em plantões. Ironia do destino, esses turnos extras ajudaram a destruir seu casamento, dando a Rodrigo a liberdade que ele precisava para suas traições. Ainda assim, Alice não guardava rancor. Eles se encontraram, então que vivam felizes, com conselhos e amor. Eu seguirei minha vida sozinha. Meu trabalho e o hospital, minha maior realização, serão suficientes para preencher o resto, pensava ela. Os colegas do hospital gostavam quando Alice estava de plantão. Esses turnos geralmente eram tranquilos, com a neve cobrindo tudo lá fora como um macio cobertor, enquanto o frio do lado de fora pintava padrões nas janelas. No interior, a sala era aquecida pelo calor reconfortante de um aquecedor elétrico, criando um ambiente acolhedor em meio à tempestade de desafios que Alice enfrentava. Mas, naquela manhã fria, tudo parecia dar errado desde o início. O telefone tocou. Era a Ângela. Alice Siqueira, temos um problema. A polícia está no hospital realizando uma busca. Alice sentiu o coração apertar. Polícia. Ângela, o que aconteceu? Por que eles estão aí? A voz de Ângela estava trêmula. Disseram que o chefe de polícia recebeu uma denúncia anônima sobre roubo de medicamentos. Sentindo-se como se estivesse em um pesadelo, Alice rapidamente vestiu o jaleco e desceu para a entrada. O hall do hospital estava um caos, com policiais uniformizados abrindo armários e vasculhando gavetas. Vitória Andrade, a chefe das enfermeiras, estava sentada perto da entrada, pálida, com os olhos arregalados de medo, como se tivesse visto um fantasma. Ao lado do consultório do diretor médico, Ângela estava parada, claramente confusa, ao lado de 2 policiais. "Posso entrar?" perguntou Alice, hesitante. Os policiais acenaram em permissão. Dentro da sala, um homem com insígnias de delegado estava sentado à mesa, examinando documentos. Ele levantou o olhar e encarou Alice. "Alice Siqueira?" perguntou ele, educadamente, mas com firmeza. "Sim, sou eu. O que está acontecendo?" Alice tentou soar confiante, embora sua voz traísse um leve nervosismo. "Recebemos uma denúncia anônima sobre roubo de medicamentos em seu hospital", explicou o delegado, afastando os papéis e fixando o olhar em Alice. "Roubo de medicamentos?" Um calafrio percorreu a espinha de Alice. "Isso deve ser um engano. Nunca aconteceu algo assim aqui. Espero que seja apenas um erro", respondeu o delegado com seriedade. "Mas precisamos verificar. Pediremos que você acompanhe a inspeção do estoque." Tremendo, Alice tentou se recompor enquanto saía da sala. Pelo caminho, repetia para si mesma que aquilo só podia ser um pesadelo. Não era possível que fosse verdade. O estoque de medicamentos era uma sala pequena, com uma porta de metal que já estava entreaberta, aumentando ainda mais a sensação de inquietação em Alice. Quando a porta foi completamente aberta, um calafrio percorreu sua espinha. "Você é responsável por este local?" perguntou um dos policiais. "Sim, sou eu", respondeu ela com dificuldade. "Sou responsável pelo controle e armazenamento dos medicamentos."
Os policiais iniciaram uma busca minuciosa, abrindo armários, gavetas e contando os itens um por um. Alice observava, sentindo a tensão aumentar a cada minuto. Um pânico crescente começava a tomar conta dela. Denúncia anônima. Roubo de medicamentos. Isso só pode ser um engano terrível. Pensava. Finalmente, um jovem tenente deu um passo para trás, e com um tom de voz desagradável, declarou: há discrepâncias no estoque declarado. Isso não pode ser verdade, exclamou Alice, desesperada. Deve haver algum engano. O delegado aproximou-se das prateleiras, conferiu os medicamentos e comparou com o inventário oficial. A expressão em seu rosto refletia decepção. Alice Siqueira, a discrepância é significativa, disse o delegado, olhando para ela com reprovação. Isso já é motivo suficiente para abrir uma investigação. Mas eu não fiz isso, protestou Alice, tomada pelo pânico. Eu não entendo como isso aconteceu. É o que vamos descobrir, respondeu o delegado, com frieza. Agora, precisamos detê-la até que os fatos sejam esclarecidos. O delegado olhou para Alice com seriedade antes de explicar. A gravidade da situação vai muito além de uma simples discrepância de inventário, senhora Siqueira. Medicamentos desviados podem ser vendidos no mercado ilegal, alimentando atividades criminosas e expondo pacientes a graves perigos, como uso inadequado ou adulterado. Em casos assim, as autoridades precisam agir rapidamente para evitar consequências ainda mais catastróficas. As pernas de Alice fraquejaram, e sua visão começou a escurecer. Vocês vão me prender? Isso não pode estar acontecendo. Deve ser um pesadelo. Vou acordar e estar deitada no sofá do meu escritório, pensou. Mas os passos firmes do policial que se aproximava eram reais demais para serem fruto de um sonho. Precisamos interrogá-la, disse o delegado. Mas isso será feito no distrito, não aqui. Isso é um erro, murmurou Alice, quase sem forças, enquanto era conduzida pelo corredor. No hall, seus colegas a observavam em silêncio. Seus olhares estavam cheios de pena, como se entendessem que, para ela, aquilo fosse o fim. Alice entrou no carro da polícia, e o mundo ao seu redor parecia mergulhar na escuridão. A cela de detenção provisória era pequena, fria e desconfortável, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. Alice sentou-se no banco duro com um gemido e fechou os olhos, tentando processar como havia chegado àquela situação. Fui incriminada, sussurrou, falando para o vazio. Mas quem faria isso? E por quê? Fragmentos de memórias passaram pela sua mente. O sorriso sarcástico de Rodrigo, o olhar venenoso de Natália, a esperança nos olhos de Otávio, mas o empresário, que ela havia salvado, certamente não tinha relação com aquilo. Que pesadelo! Murmurou Alice, perdida em seus pensamentos. Preciso acordar, pensou consigo mesma. Mas o tempo passava, e o pesadelo não terminava. Ela estava ali, detida, acusada de um crime que não cometeu. Tudo aquilo era real. Depois de algumas horas, embora já tivesse perdido completamente a noção do tempo, a porta da cela se abriu, e um policial apareceu. Você será interrogada, anunciou ele. Venha comigo. Alice se levantou e o seguiu até a sala de interrogatório. Lá, encontrou o mesmo delegado, agora acompanhado de outro policial que estava sentado à mesa, com um bloco de anotações e uma caneta em mãos. Então Alice Siqueira, começou o delegado, observando-a com um olhar atento, o que pode nos dizer sobre a falta de medicamentos? Já disse que não tenho nada a ver com isso, respondeu Alice, cansada e frustrada. Não faço ideia de como isso aconteceu. Sempre mantive um controle rigoroso. Talvez alguém tenha feito isso de propósito. De propósito, repetiu o delegado, curioso. E quem, na sua opinião, faria algo assim? Seja específica. Nomes, sobrenomes. Eu não sei, admitiu Alice. Não acho que tenha inimigos. E o seu marido? Perguntou o policial ao lado, fixando os olhos nela. Alice sentiu um nó apertar em sua garganta. Vocês têm um negócio conjunto, certo? Isso pode gerar conflitos de interesse. Não sei se foi o Rodrigo. Respondeu ela, hesitando. Estamos nos divorciando. Ele não gosta de mim, mas não acredito que chegaria a esse ponto. Seu marido pode muito bem estar envolvido, afirmou o delegado, com firmeza.
Ele já demonstrou insatisfação com a divisão dos bens entos em seu hospital. Mas o que a falta de medicamentos tem a ver com isso? Retrucou Alice, tentando manter a calma. Isso não faz sentido. Não sou louca para roubar de mim mesma. É isso que vamos descobrir, respondeu o delegado, recostando-se na cadeira. Precisamos de mais informações. Conte-nos sobre sua rotina de trabalho nos últimos dias, até a manhã de hoje. Alice começou a detalhar sua rotina no hospital, descrevendo os pacientes que atendeu, incluindo a cirurgia do empresário Otávio Valentim. Ela mencionou também a estranha coincidência com o homem que parecia um mendigo no dia de seu divórcio. O delegado a escutou com atenção, sem interrompê-la, mantendo uma expressão neutra. Quando terminou seu relato, ele fez algumas perguntas adicionais, anotando meticulosamente cada resposta. Certo, disse o delegado ao final do interrogatório. Vamos verificar essas informações. Por enquanto, você continuará sob custódia. Na verdade, isso também é para sua própria segurança. As mãos de Alice caíram, desamparadas. Sentia-se impotente, como uma marionete sendo manipulada. Ao retornar para a cela, foi recebida pelo silêncio e a penumbra. Sentou-se no banco duro, olhando fixamente para o teto, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. Mas ela mal as notava. Sua vida parecia desmoronar diante de seus olhos, e ela não sabia como impedir. Não, eu não vou desistir, murmurou para si mesma. Vou provar minha inocência. Vou descobrir quem me incriminou, não importa o que custe. Alice sabia que Rodrigo tinha motivos para prejudicá-la. Mas será que ele seria tão cínico e cruel a ponto de armar algo tão desumano contra ela? Apesar de todos os esforços, Alice não conseguia identificar o possível traidor. Todos os médicos de seu hospital trabalhavam lá há anos, assim como as enfermeiras e os auxiliares, todos com carreiras sólidas e confiáveis. Ela pensou em Ângela. Antes de começar a trabalhar no hospital, Ângela havia atuado em um hospital psiquiátrico, uma função extremamente exigente, que requer nervos de aço. No entanto, sua fragilidade emocional acabou pesando, e ela sucumbiu ao esgotamento mental. A situação piorou quando seu noivo a abandonou recentemente, deixando-a por outra mulher sem qualquer consideração. Era como se ele tivesse esquecido que, apenas 3 semanas antes, ainda falava sobre casamento. Ângela não conseguiu mais manter a mesma dedicação ao trabalho, e pouco tempo depois, pediu demissão. Não tinha muitas pessoas a quem recorrer. Seu pai era alcoólatra e sua mãe havia falecido cedo. Desesperada, Ângela buscou apoio em médiuns e curandeiros, mas as consultas apenas a desgastaram emocionalmente e consumiram suas últimas economias. É difícil imaginar o que teria acontecido com ela se não fosse por sua avó, que, com grande esforço, comprou um pequeno quarto na cidade para Ângela. Foi nesse contexto que Alice a conheceu. Talvez fosse apenas coincidência, mas Alice sentiu, de alguma forma, que Ângela precisava de ajuda. Seguindo esse instinto, deu a ela um emprego na recepção do hospital. Já a chefe das enfermeiras, Vitória Andrade, era completamente diferente. Mais velha, 2 vezes divorciada, experiente, mas profundamente cínica, Vitória tinha um ar misterioso ao seu redor. Havia rumores de que ela veio de uma cidade vizinha, onde trabalhou em um hospital regional. Contudo, ninguém sabia ao certo o motivo de sua saída. Alguns diziam que ela não suportou as dificuldades do trabalho. Vitória parecia ser do tipo que faria qualquer coisa para atingir seus objetivos. Ainda assim, Alice não entendia por que ela poderia querer prejudicá-la. Afinal, foi Alice quem lhe ofereceu o cargo de chefe das enfermeiras, sem exigir comprovações de competência ou sequer um período de experiência. Que motivo Vitória teria para agir contra ela? O número de suspeitos era pequeno. Os medicamentos haviam desaparecido justamente na noite em que Ângela e Vitória estavam de plantão, sendo as únicas com acesso ao depósito. Mesmo assim, Alice se recusava a acreditar que qualquer uma delas pudesse ser a responsável. Claro, era possível que Rodrigo tivesse convencido alguém da equipe a ajudá-lo, prometendo um cargo confortável após eliminar Alice. No entanto, ela conhecia Rodrigo há 7 anos e nunca havia percebido nele uma maldade tão profunda, ao ponto de fabricar uma acusação falsa contra ela. Será que vou realmente passar a noite aqui? Pensou Alice, com tristeza crescente. Que humilhação! Pelo menos meus pais ainda não sabem. Para eles, estou apenas lidando com o divórcio. Enquanto isso,
A dúvida continuava corroendo Alice. O fato de apenas Ângela e Vitória terem as chaves do depósito restringia as possibilidades, mas era difícil imaginar que alguém tão próximo pudesse trair sua confiança. E ainda assim, a sombra de Rodrigo pairava em seus pensamentos, trazendo uma incerteza dolorosa sobre quem poderia estar por trás de tudo. O céu já exibia tons avermelhados quando, finalmente, Alice foi liberada. O policial de plantão, sem dizer nada, a acompanhou até a saída e entregou-lhe um documento para assinar. O ar frio da noite tocou seu rosto, mas ela ainda tinha dificuldade em acreditar que estava, de fato, livre. O peso da injustiça a esmagava. Ser acusada de roubo, passar horas detida e enfrentar tantas emoções conflituosas em um único dia a deixavam exausta. Foi nesse momento que um homem de terno se aproximou. Você foi liberada sob a condição de não sair da cidade, informou o advogado. Como isso é possível? Perguntou Alice, surpresa. Otávio Valentim garantiu sua liberação pessoalmente, respondeu o advogado, com um leve sorriso. Alice ficou chocada. Otávio, o empresário que ela havia operado no dia anterior, aquele que tanto se parecia com o mendigo que ajudara, havia intercedido por ela. Ele disse que você é uma médica extraordinária, uma verdadeira dádiva, e que não pode ser culpada de algo assim, explicou o advogado. Além disso, ele pediu que eu a acompanhasse até sua casa. Durante todo o trajeto, Alice permaneceu em silêncio, tentando processar os acontecimentos do dia. Nada fazia sentido, e sua mente parecia um redemoinho de dúvidas e medos. Em breve, entraremos em contato com você. Por enquanto, descanse, disse o advogado ao deixá-la na porta de casa. Alice acenou com a cabeça e saiu do carro, sentindo um aperto no peito, como se uma ameaça invisível ainda rondasse. Ao se aproximar da porta de seu apartamento, ela parou, horrorizada. Em grandes letras vermelhas, pintadas com spray, estava escrito: "Aqui mora uma ladra". Com o coração apertado, Alice cerrou os punhos e bateu no batente da porta. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. O que mais poderia fazer? Apagar a tinta? Mas como? Certamente precisaria de um produto específico, e onde conseguiria isso naquela hora? Respirando fundo para tentar se recompor, Alice finalmente destrancou a porta e entrou. O apartamento, que antes era um refúgio acolhedor e seguro, agora parecia opressor, carregado de angústia e medo. Ela sentou-se no sofá, cobriu o rosto com as mãos e deixou que a sensação esmagadora de solidão tomasse conta. Por que isso estava acontecendo com ela? Alice sempre havia sido honesta, dedicada ao trabalho e justa em suas ações. Ainda assim, era evidente que alguém estava tentando destruí-la, manchar sua reputação de maneira cruel e intencional. Depois de algum tempo, ela se levantou e acendeu a luz. Seus olhos percorreram a sala enquanto sua mente repetia a mesma pergunta: quem fez isso? E por quê? Ela tentou pensar em qualquer pessoa que pudesse guardar rancor. Alice sempre foi respeitosa no trabalho, nunca tratou mal um funcionário ou colega. Balançando a cabeça, Alice decidiu que um banho quente poderia ajudar. Depois de tantas horas de tensão, tudo o que mais queria era relaxar na banheira e organizar seus pensamentos. Ainda assim, o pensamento sobre o mendigo que se parecia tanto com Otávio não saía de sua cabeça. Como ele se encaixava nessa história? Ela encheu a banheira com água quente e mergulhou, sentindo o calor aliviar parte da tensão. No entanto, como uma melodia repetitiva, os rostos de Rodrigo, Natália e dela mesma, traída e humilhada, continuavam surgindo em sua mente. Depois de meia hora, Alice saiu do banho, envolveu-se em um robe macio e foi para a cama. Mas o sono não veio facilmente. Quando finalmente conseguiu adormecer, os sonhos a transportaram de volta para o hospital. O ambiente, no entanto, parecia estranho, como se fosse uma festa. Todos sorriam, mas os sorrisos eram falsos e carregados de malícia. De repente, ela viu Vitória com uma expressão de contentamento, que disse, com um tom carregado de alegria: "Sua burra, caiu direitinho." Alice tentou responder, mas sentiu um nó na garganta que a impediu. No instante seguinte, tudo ao seu redor desapareceu, deixando-a em completa escuridão. Ela acordou de repente, coberta de suor frio, com o coração disparado. A voz ameaçadora de Vitória ainda ecoava em sua mente. Com dificuldade, tomou uma xícara de café para se recompor, e mesmo inquieta, apressou-se em direção ao hospital. Ao entrar na recepção,
encontrou Ângela visivelmente desconfortável. Seu rosto estava pálido, e ela mexia nervosamente na borda do jaleco, incapaz de esconder o nervosismo. Ângela, aconteceu alguma coisa? Perguntou Alice, esforçando para manter a calma. Ângela ergueu os olhos marejados e sussurrou com dificuldade. Alice, eu preciso lhe contar algo. Antes que pudesse continuar, Vitória entrou na sala com uma expressão carregada. Seu olhar era firme, e ela disse calmamente. Ângela, devo contar eu mesma, ou você vai lidar com isso sozinha? Sem esperar por resposta, Vitória entregou seu telefone para Ângela. Tremendo, Ângela mostrou a Alice uma foto que a fez congelar. Era uma imagem dela própria entrando no depósito de medicamentos. O que é isso? Sussurrou Alice, sentindo o coração disparar. É a prova de que Ângela roubou os medicamentos, respondeu Vitória com um tom melancólico. Ângela começou a soluçar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhando para Alice com os olhos cheios de arrependimento, confessou. Alice, me desculpe, eles me forçaram. Foi tudo planejado por Natália, a amante de Rodrigo. Ela é minha irmã por parte de pai. O choque foi tão grande que Alice quase perdeu os sentidos. O quê? Isso é inacreditável. Como tudo isso está relacionado? Por que Natália faria isso? E o que o roubo de medicamentos tem a ver com isso? Perguntou Alice, tentando organizar seus pensamentos, mas incapaz de esconder o tom de desespero. Ângela respondeu, ainda em prantos. Ela disse que era necessário, para o tribunal. Disse que, com isso, Rodrigo poderia se tornar o único dono do hospital depois que você fosse condenada. Claro, murmurou Alice, tentando processar a informação. Mas como ela conseguiu te manipular? Natália te chantageou? Sim, ela me ameaçou. Eu nunca quis fazer isso com você, Alice, juro. Soluçou Ângela, as lágrimas escorrendo. Meu filho, Yuri. Ela usou ele para me controlar. Natália nunca teve um filho. Ela interrompeu a gravidez anos atrás, mas depois se arrependeu ao perceber que, com um filho, poderia manipular Rodrigo. Então, ela me convenceu a fingir que Yuri era filho dela. Ofereceu-me uma grande quantia de dinheiro para cuidar dele e prometeu que eu poderia continuar sendo responsável por ele, desde que aceitasse essa mentira. Eu não sabia o que fazer, Alice. Ela me deixou sem escolha. A mente de Alice parecia girar em alta velocidade. Finalmente, as peças começaram a se encaixar. Ficava claro que Natália queria tirá-la do caminho, assumir o controle do hospital, e o mais importante, usar o filho como garantia para manter Rodrigo preso a ela. Alice, eu sei que você é inocente, concluiu Ângela, as lágrimas escorrendo enquanto implorava por perdão. Alice sentiu o aperto no peito se intensificar. Respirou fundo, tentando conter a mistura de raiva e tristeza que sentia. Ela deu um passo à frente e abraçou Ângela, tentando transmitir calma. Não chore, disse Alice, em um tom firme mas acolhedor. Nós vamos consertar tudo, eu prometo. Ângela continuou soluçando, como se as palavras de Alice fossem um alívio que ela não esperava. Mas Natália disse que vai tirar a guarda do meu filho. Eu já quase não vejo Yuri. Alice virou-se para Vitória, encarando-a diretamente. Vitória, você sabia dos planos de Natália? A enfermeira-chefe baixou os olhos, parecendo envergonhada, mas permaneceu em silêncio. Por que está calada? Alice insistiu, elevando a voz. Você sabia de tudo, não é? Vitória, incapaz de sustentar o olhar da chefe, finalmente cedeu. Sim, eu sabia, admitiu, quase num sussurro. Ela me prometeu o cargo de diretora do hospital depois que você fosse afastada. Eu não podia recusar. Ângela encolheu-se ainda mais ao ouvir a confissão, parecendo ainda mais devastada. Alice, por outro lado, sentia uma mistura de incredulidade e traição. Tentando organizar seus pensamentos, perguntou diretamente a Vitória. E por que você decidiu me contar a verdade agora? Vitória, com o rosto tomado pela culpa, respondeu. Para ser sincera, minha consciência pesou. Você sempre foi tão boa comigo, e eu retribuí dessa forma. Então decidi gravar Ângela no depósito, caso ela se recusasse a contar a verdade para você. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Era doloroso demais aceitar tamanha deslealdade de pessoas em quem confiava tanto. A traição parecia uma extensão de seu pesadelo,
algo difícil de acreditar. De repente, ela se lembrou do sonho inquietante que tivera na noite anterior e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Talvez esses sonhos realmente sejam presságios, pensou. Sem hesitar, Alice pegou o telefone e ligou para a polícia, relatando todo o ocorrido. Depois de registrar o caso, sentiu que retomava o controle de sua vida. Caminhou pelos corredores do hospital não como anestesiologista, mas como coproprietária decidida a restaurar a ordem e a justiça. Finalmente, Alice entrou no quarto onde Otávio Valentim estava se recuperando. Ele parecia ansioso, acompanhado de seu advogado. Mesmo após tudo o que havia enfrentado, Alice manteve a postura profissional e realizou o exame pós-operatório no empresário, enquanto tentava reorganizar seus pensamentos. Durante o exame, ela contou a Otávio tudo o que tinha acontecido, sem esconder nada. Relatou a traição de Vitória e Ângela, o esquema do qual foi vítima, e por fim, mencionou o homem misterioso que era tão parecido com ele e que havia visto perto do tribunal. Quando Alice concluiu seu relato, a tensão no quarto era palpável. Otávio, que havia ouvido tudo com atenção, virou-se para seu advogado e disse com firmeza: André, cuide desse caso. Quero que todos os culpados sejam responsabilizados. Entendido, respondeu o advogado, sem hesitar, com a prontidão de quem sabia que aquilo seria tratado como prioridade. Alice olhou para Otávio com gratidão. Era estranho que alguém de fora acreditasse nela de maneira tão sincera e sem hesitação. Obrigada, Otávio, sussurrou ela. Nem sei como posso retribuir tudo isso. Não precisa agradecer, respondeu ele com um sorriso caloroso. Apenas continue sendo quem você é. Você é uma médica extraordinária. Ainda intrigada, Alice decidiu tocar em um ponto que não conseguia ignorar. Sobre o homem que parecia com você. Você ainda não me explicou nada. O jovem empresário suspirou profundamente antes de responder. Sabe, às vezes é preciso descer ao fundo do poço para enxergar a verdade. Anthony é meu irmão gêmeo. Quando éramos mais jovens, éramos inseparáveis, mas tudo mudou quando ele começou a beber e jogar. Meu pai, claro, não aceitou. Deu um ultimato. Ou ele ficava com o negócio da família ou escolhia a bebida. E Anthony escolheu a segunda opção. Otávio continuou, com um tom que misturava tristeza e resignação. Ele passou anos vagando entre bares, mesas de jogo e relacionamentos destrutivos. Meu pai sofreu muito tentando ajudá-lo. Chegou a interná-lo em diversos centros de reabilitação, mas nada adiantou. Até que Anthony sofreu um grave acidente de carro. Ele ficou 3 anos em coma, passou por 7 cirurgias, incluindo uma trepanação no crânio. Quando finalmente acordou, o empresário fez uma pausa, claramente abalado pelas lembranças. Alice permaneceu em silêncio, esperando pacientemente que ele continuasse. O peso daquela história começava a esclarecer algumas das peças que faltavam em sua mente. Meu irmão revive cada dia como se fosse o primeiro. Ele não reconhece nem a mim, nem aos nossos pais. Está preso em um mundo próprio, disse Otávio, com tristeza evidente. Mas, então, por que você não o leva para casa? Por que ele está vagando pelas ruas? Perguntou Alice, ainda mais confusa. Otávio sorriu levemente antes de responder. Meu irmão não é realmente um mendigo, embora pareça. Ele está sempre acompanhado por 2 seguranças pessoais, que garantem sua segurança e o ajudam a voltar para casa. Por algum motivo que nem eu consigo entender, ele escolheu viver assim. Em casa, ele se sente preso, introspectivo, às vezes até chora. Mas, na rua, é como se ele ganhasse vida. Ele alimenta pombos, cachorros de rua, brinca com crianças no parque. Alice ficou boquiaberta enquanto Otávio continuava. No final do dia, Anthony não dorme na rua. Ele é levado para casa em uma limusine. Uau! Eu pensei que fossem apenas 2 pessoas parecidas. Que coincidência inacreditável! Murmurou Alice, ainda surpresa. A história a deixou profundamente comovida. Era difícil imaginar o quanto havia por trás daquela figura aparentemente simples. Depois de ouvir o relato de Otávio, Alice sentiu-se renovada. Por mais dura que a vida fosse, ela ainda oferecia esperança de justiça, amor e felicidade. Decidida, prometeu a si mesma que lutaria até o fim pela verdade e por seu hospital. No mesmo dia, Natália foi declarada foragida. Já Rodrigo, ao descobrir toda a verdade,
Tentou desesperadamente conversar com Alice, mas ela recusou. Alice não era mais a mulher vulnerável e indefesa que ele manipulou para alcançar seus objetivos egoístas. Quanto a Angela e Vitória, Alice tomou uma decisão inesperada, não as demitiu. Decidiu dar a elas uma chance de corrigir seus erros. Angela finalmente conseguiu recuperar a guarda de seu filho, Yuri, que Natália havia fingido ser seu próprio filho por anos. Ao conhecer o pequeno Yuri, Alice o presenteou com um grande conjunto de blocos de montar e vários carrinhos de brinquedo, alegrando o menino. No entanto, o encontro que mais a marcou foi com Anthony. Ele era, sem dúvida, uma das pessoas mais gentis que ela já conhecera. O mendigo amava os animais e se iluminava de felicidade como uma criança quando um cachorro tocava sua mão com um focinho em agradecimento. As crianças do bairro o adoravam e o chamavam respeitosamente de tio Anthony. Depois de refletir, Alice decidiu transformar tudo o que aconteceu em um recomeço, tanto para ela quanto para aqueles ao seu redor. "E se amanhã eu esquecer o nome dele?" perguntou Anthony, com ingenuidade quase infantil, enquanto acariciava o cachorrinho em seu colo. Alice lançou um olhar preocupado para o advogado, que prontamente encontrou uma solução. "Podemos colocar uma coleira com uma plaquinha e escrever nela o nome que você escolher." Um sorriso doce iluminou o rosto de Anthony, que parecia genuinamente feliz com a ideia. "Posso chamá-lo de Boris?" perguntou ele, já entusiasmado. "Claro, Anthony, você pode chamá-lo do que quiser. Agora ele é seu amigo, para sempre", respondeu Alice, sorrindo. As semanas que antecederam um novo julgamento passaram em um piscar de olhos. Alice mergulhou no trabalho e na preparação para o tribunal, determinada a lutar pelo que era justo. O advogado de Otávio, André, trabalhou incansavelmente para reunir evidências e testemunhos cruciais. Durante esse período, ela não encontrou Otávio pessoalmente, mas, no dia da audiência, ao vê-lo novamente, ficou impressionada com a confiança e a determinação em seu olhar. "Vai dar tudo certo, Alice. Eu acredito em você", disse Otávio, com serenidade, e essas palavras lhe deram forças. No tribunal, a atmosfera era tensa. Rodrigo, com sua postura arrogante e confiante, parecia certo de que sairia vitorioso e tomaria posse do hospital. Alice respirou fundo, tentando manter a calma enquanto os advogados das duas partes se preparavam. André iniciou sua argumentação com precisão e habilidade, como um maestro conduzindo uma orquestra. Ele apresentou as provas de forma clara e impactante, mencionando os roubos de medicamentos, as adulterações nos documentos e o envolvimento de Angela e Vitória. Cada ponto era sustentado por depoimentos e evidências concretas, desmontando, peça por peça, as alegações de Rodrigo. Alice, embora ainda apreensiva, sentia que a justiça finalmente estava ao seu lado. A cada palavra de André, a verdade ganhava mais força, e o caso, que antes parecia perdido, agora dava sinais de um desfecho justo. André desmontava cada argumento de Rodrigo, expondo a trama suja e destruindo por completo a defesa dos oponentes. Em vários momentos, Alice percebeu o olhar fixo de Otávio sobre ela. Aquele olhar carregava apoio, encorajamento e uma força que parecia transmitir diretamente para ela a confiança necessária. Quando chegou sua vez de falar, Alice respirou fundo e manteve a calma. Com voz clara e decidida, ela descreveu como havia construído o hospital, superado desafios e dedicado sua alma ao projeto. "Eu investi neste hospital não apenas meu tempo, esforço e conhecimento, mas também minha alma. Acredito que, por direito, ela deve permanecer comigo." Ao concluir, Alice fixou os olhos no juiz. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável, com cada segundo parecendo uma eternidade. Seu coração batia acelerado enquanto aguardava o veredicto. O tribunal decidiu atender ao pedido da autora em sua totalidade, declarou o juiz. O hospital permanecerá como propriedade exclusiva de Alice Siqueira. O imóvel e outros bens deverão ser divididos igualmente entre as partes. As palavras do juiz foram um golpe para Rodrigo. Ele ficou paralisado, incapaz de processar o fato de que havia perdido o bem mais valioso, uma obra construída com esforço e a dedicação de sua esposa. Natália, por sua vez, não permaneceu foragida por muito tempo. Poucos dias após ser declarada fugitiva, foi localizada e presa. Mas, para Alice, isso já não importava mais. Ela havia recuperado o que era seu de direito, e com isso, encerrava aquele capítulo de sua vida, pronta para seguir em frente. Ao deixar o tribunal,
Sentindo o peso finalmente sair de seus ombros, Otávio a acompanhou de forma discreta até um canto mais reservado. Estou muito feliz por você, disse ele, com uma voz sincera e cheia de calor. Você é forte, corajosa e merece toda a felicidade do mundo. Obrigada. Mas, sem você, eu não teria conseguido, respondeu Alice, olhando em seus olhos com profunda gratidão. Isso não é tudo o que eu queria te dizer, disse Otávio, fazendo uma pausa antes de respirar fundo e continuar. Alice, quero que essa vitória seja apenas o começo de um novo capítulo em nossas vidas. Eu me apaixonei por você no momento em que te vi e quero que você esteja sempre ao meu lado. Alice ficou paralisada. Aquelas palavras eram as últimas que ela esperava ouvir naquele dia. Ao olhar nos olhos de Otávio, repletos de amor, ela viu mais do que um homem apaixonado. Viu um amigo confiável, alguém disposto a apoiá-la em todos os momentos. Sim, eu também quero estar sempre ao seu lado, respondeu ela em voz baixa, mas cheia de emoção. Otávio segurou suas mãos com carinho e as beijou suavemente. Um ano depois, eles celebraram um casamento em uma cerimônia emocionante, onde trocaram votos públicos de amor e fidelidade. Naquele instante, Alice percebeu que havia encontrado sua verdadeira felicidade. Ao seu lado estava um homem que a amava exatamente como ela era, aceitando suas qualidades e imperfeições. Obrigado por acompanhar a história até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Isso é muito importante para mim. Um grande abraço e até a próxima.